O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés. Estava conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estava todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com ele. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas contavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre Givanaldo, no segundo domingo de Quaresma, de retiro espiritual, gostaria de saudar primeiro os irmãos que por obediência estão em casa, deixando nossas casas, sem a presença de vocês. Mas como o cristão vive pela fé, Padre Givanaldo disse uma palavra muito sábia no início da celebração. Faça de sua casa sua igreja doméstica e celebre o dia do Senhor. Esse tempo vai passar. Vou repetir quantas vezes for necessário. Fomos escolhidos para honrar a Deus nesse tempo. E o façamos com dignidade, com coração confiante. Pois é, irmãos. Nós temos aqui um aprofundamento no nosso retiro. Semana passada, no domingo, fomos ao deserto com Jesus. Lugar de oração, lugar de discernimento, lugar de escuta,
lugar de atenção, acuidade do espírito, lugar de provação física e espiritual. Lugar de ouvir vozes que querem nos apartar da verdadeira voz de Deus para conosco. E durante a semana fomos aprendendo, a orar. Fomos convidados a buscar, a ter sede. E fomos convidados a deixar amargas coisas que guardamos no coração, que nos fazem não ter força para subir no monte. Interessante que as leituras nos levam a 2 montes. A primeira leitura nos leva ao Monte Moriá. O Monte Moriá é o pico de Jerusalém, que está em relação ao Mar Vermelho, ao Mar Morto, 1.200 metros de altura. Então, é a parte mais alta de Israel. É onde Deus escolheu morar. Mas anos antes dos jebuseus a tomarem aquele lugar e fazer ali sua cidade, antes de Davi chegar e conseguir vencer os jebuseus e tomar Jerusalém para si, antes de Deus ter escolhido aquele lugar, Deus pega o homem da prova, o homem da primeira epifania, o homem que sai lá de Ur da Caldeia, lá da região dos Sumérios, cujo pai era adorador de ídolos. Ele tem uma experiência com Yahvé, aquele que é inominável, o que tem tudo em si, o único Deus e Senhor. E faz ele deixar tudo que ele tinha, tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele era, tudo que ele gostava, tudo que lhe dava segurança, e ele vai, sem nenhuma segurança, a um outro lugar. O lugar da vontade de Deus. O lugar onde teria leite e mel. E esse homem vive todas as angústias para conseguir honrar a Deus. E a última delas era o filho. Talvez a primeira lição nesse domingo do Senhor é como ficamos ansiosos e aflitos quando Deus demora a nos honrar naquilo que tanto queremos. Deus tinha prometido a ele um filho, mas foi a última de todas as promessas. E quando nos enchemos de outras vozes que não de Deus, pecamos. E Adão pecou, Caim pecou, e Abraão pecou contra Deus. Fez do jeito dele. Deu o famoso jeitinho da porta larga, o arrumadinho humano. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, perdoou em nome de toda a primeira aliança e lhe deu Isaque. Há quem diga que isso complicaria muito mais o texto, padre. Alguns exegetas dizem, alguns rabinos dizem, que o dia desse sacrifício, Isaque tinha 33 anos. Porque se a gente imaginar que ele está puxando João Porto, pequenininho, sem entender o que está subindo, Pedro, pelo braço, é uma coisa. Agora, você imaginar que um homem de 33 anos vai obediente, vendo lenha, faca, e vamos fazer um sacrifício e não vê cordeiro, isso aumenta, potencializa muito a graça. E sobe no Monte da Aliança. Por que o Monte da Aliança? Os Oblatos, ontem eu disse isso. Porque Moriá foi aonde
houveram as primeiras ofertas. A oferta de Caim e de Abel. E agora volta a ser a oferta de Abraão. A oferta do que Deus tinha lhe dado. E quando Deus nos dá uma coisa, a gente não quer devolver mais. Porque a gente toma posse das coisas, somos adoecidos e somos possessivos. Deus dá a gente uma coisa e a gente pensa que é nossa. Deus nos concede vida, mas a vida é de Deus. Ele tira quando Ele quiser. Deus nos concede bênção, mas a bênção é de Deus. Ele tira quando quiser. Deus nos concede filhos e os filhos não são nossos. Ele tira quando quiser. Mas a gente não entende isso. A gente toma como nosso. O que é meu, o que é nosso aqui. Enquanto Deus quiser, eu posso respirar. Fora disso, não conseguimos acrescentar nada em nossa existência. Como diz, vivemos numa água, uma corda bamba, de Deus, acabou-se. Já não somos mais nada. E esta oferta torna um sacrifício muito mais duro, porque nos apossamos da vida como que vivêssemos aqui. É por isso que São Paulo vai nos dizer, com a distância de 1.200 anos depois, quando há uma distância de alguém que teve uma experiência no Espírito, alguém que viu Deus em Espírito, alguém que é derrubado de suas seguranças, de sua fé, São Paulo vai dizer que Deus, por nós nada será contra nós. Por que São Paulo diz isso? Porque na carta dos Romanos, Paulo já tinha sido provado de todos os jeitos na fé. Já tinha levado tomatada, pedrada, paulada, fugido, mordida de cobra, rejeitado, zombado, mas não abriu mão de uma aliança igual a Abraão. Estava prestes a receber a gratidão. A de Abraão, nesse texto, é eminente. O cordeiro é imolado no lugar do seu filho. Em Paulo, o cordeiro foi imolado e agora Paulo vai receber o galardão. E em nós, resta meditar na fidelidade dessa segunda semana desse retiro quaresmal. E aí, nós somos convidados a subir ao segundo monte. Agora, o Monte Tabor. Um monte bem mais perto, né, da Galileia, o monte aos pés, né, em frente às colinas de Golém. Uma cidade muito bonita chamada Raf, que da cidade se vê o Líbano, se vê a Jordânia. Esse é o monte onde vai passar o Armagedon, no Vale de Jaboque. Esse monte não é fácil de subir não, viu, gente? Ele está a 700 metros acima do nível do mar. A gente hoje em dia sobe a metade dele todinho de van. Quando chega numa parte, ainda anda um pedaço para poder chegar lá, no local. E Jesus escolheu 3 pessoas. E eu fiz questão de trazer os 3 nomes. Aí anotei assim para a gente perceber uma coisa interessantíssima nesses 3 nomes. Quem foi que Jesus escolheu? Primeiro, Pedro, a rocha. A tradução do nome Pedro é rochedo. Escolheu Tiago. Tiago tem uma característica muito engraçada, não sei se vocês sabem. A palavra em hebraico Tiago e Jacó é a mesma.
Yaakov. E a tradução do nome Tiago é aquele que é segurado pelo calcanhar. É o fato que aconteceu no nascimento de Jacó, que segurou o calcanhar do seu irmão Esaú. Que depois também é traduzido como filho do engano. E o terceiro é João, que em hebraico e aramaico, e nos tempos de hoje, João tem 3 grandes significados. A palavra João é Deus propício. Em aramaico, Deus mostrou o seu favor. E no hebraico de hoje, Deus é clemente. Se a gente puder fazer essa hermenêutica, que agora Deus sobe novamente, numa terceira epifania, relatada primeiro aqui, Deus se revela a Abraão e lhe traz a salvação do seu filho. Deus se revela a Jesus, a João Batista, e mostra Jesus, Yeshua, o Hamashi, ao mundo. E aqui o mundo, vocês estão rindo, é a Ranzinha que está cantando, louvando a Deus também. E a terceira é exatamente no Tabor. Lugar onde Deus mora, no alto, coberto de nuvem, em oração. Essa epifania, aquele menino da gruta, o homem feito do Jordão, mostra a rocha que será a continuidade da igreja. Mostra a necessidade da fidelidade, que é Tiago. E mostra a continuidade e fidelidade clemente de Deus em João até os 93 anos. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente resplandece. E quando os puros de coração verão a Deus como uma promessa das bem-aventuranças, Jesus a mostra a olho nu àqueles que o sucederão. Pedro será a rocha da igreja, a chave dela. Tiago será o primeiro bispo de Jerusalém e dará a vida pela igreja. E João vai até o fim do século testemunhando a graça de um Deus que o amou até o fim. Então, nesse retiro quaresmal, no início dessa semana, da primeira-feira, que é o dia Dominis, o dia do Senhor, nós seremos chamados a subir. Subir como rocha, com decisão, com fidelidade, sem querer pegar atalho. Subir abandonando as invejas, as pequenezas, os calcanhares, os enganos e morrendo em infidelidade. Subir ao monte perseverante como Yohan, aquele que carrega no seu nome o tetragrama de Deus, Yohan. Aquele que pertence a Deus, que tem a clemência de Deus nele. Quem buscar essas fidelidades verá a Deus. Porque há uma promessa que diz: os puros verão a Deus. E quando você sentir a doce presença do Senhor, não se envaideça. Não queira fazer tendas. Não queira ficar. Desça ao encontro dos empobrecidos. Desça ao encontro dos necessitados. Desça e abrace e acolhe quem precisa. Desça do seu status de certo e chegue junto das pessoas. Desça e os ame. Silencie quando você não entender que só tudo que você vai fazer é para ressuscitar dos mortos. Toda essa fidelidade vai lhe levar a umas promessas que você não vê, não tem e não palpa ainda. Você vai poder aguardar isso no coração para que você possa entender como eles não entenderam o que é ressuscitar dos mortos.
porque nós podemos ter a teoria na cabeça, mas nem o padre que está aqui, nem eu, nem nenhum de vocês, nem vocês que nos assistem, sabe o que será esse corpo ressurreto ainda. Não sabe. Sabemos que tem muitas moradas, mas não sabemos onde é. Não sabemos onde vai ser essa atração do amor. Não sabemos quando vai ser a parousia. Mas o cristão vive pela fé. Ele desce, todas as vezes que ele vai adorar, ele desce refrigerado, transfigurado, cheio da paz dessa nuvem que penetra a sua alma e diz: eu vou seguir com fé e vou guardar, mas vou lembrar a Augustinho, a Cauê, a Volga, a irmã Rita, a irmã Inês. Vou lembrar eles que o que a gente não vê, não tem, não detém ainda, só teremos se formos fiéis até o fim nas alianças que Deus nos deu para guardar. Que o Senhor nos ajude nesse domingo a ter raiz como carvalho, nem ventos, nem tempestades, nem pandemia, nada nos desvia o caminho, nos amoleça, nos deixa apático, mas ao contrário, vivo, caminhemos em busca do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.